descansar no poder de Deus. O meu bom dia a todos, eu quero saudá-los na graça e na paz do nosso Deus, e que esse domingo seja um domingo abençoado na sua vida, na sua família, na minha vida, na nossa família. E é com alegria que nos reunimos. Você é muito bem-vindo a esse encontro nesse domingo, quando podemos celebrar mais uma vez o nome do nosso Deus. E quando começamos esta celebração cantando "Que consolação", podemos descansar no Senhor e ser consolados por Ele. Como é bom, como faz bem ao nosso coração, à nossa alma. E por isso nós podemos orar e pedir a Deus aquilo que tanto necessitamos, descansando no poder dEle que está agindo, atuando na minha vida, na sua vida, na vida da sua família. E temos muitos motivos de oração. O primeiro motivo é de agradecimento a Deus. Até aqui, Ele nos tem sustentado com a sua graça, Ele nos tem sustentado com o seu poder, com a sua provisão. Até aqui, Ele tem estado conosco e somos gratos a Ele. Mas temos motivos de oração. Muito embora somos consolados no poder dEle, muitas vezes o nosso coração está ansioso por tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Irmãos enfermos, irmãos internados na UTI, amigos nossos sofrendo a perda de queridos, perda de emprego, e só podemos descansar no Senhor quando colocamos todo esse fardo diante dEle. E eu quero convidar você agora a colocar os seus pedidos diante do Senhor, da sua família, o seu pessoal. Coloca isso diante de Deus e descansa no poder de Deus. Vamos fazer isso agora. Pai querido, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E quando cantamos "Que consolação", que vem ao nosso coração é descansar nesse poder do Senhor. Essa consolação que vem através do teu Espírito, do bálsamo que é colocado na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. E eu quero colocar, ó Deus, cada vida diante do Senhor. Os nossos queridos e queridas que estão participando desse culto, eles têm motivos de oração, eles estão colocando diante do Senhor os seus pedidos, e eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor venha atender as nossas petições, olhar para nós, dar-nos o descanso de confiarmos no Senhor e esperarmos no Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, sempre tem estado conosco, tem atendido as nossas orações. E é nesta certeza, nesta fé, que nós clamamos ao Senhor. Olha para nós, olha para cada um de nós, olha para o nosso país, olha para a nossa cidade, ó Deus, com tanta enfermidade, doenças, do coronavírus, da dengue, ó Deus, olha e tenha misericórdia. E é nesta confiança que somos consolados no teu poder e oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Como é bom descansar no Senhor. E quando nós descansamos nele, nós podemos cantar e louvar ao Senhor. Eu quero convidar você a cantar aí na sua casa, onde você está com a sua família, ou sozinho mesmo. Vamos cantar, agradecendo a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. confiarei, eu nada temerei, em frente
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viva estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso
Se Deus está conosco, não há o que temer. Não é só um cântico, não é só a nossa voz soando, como um louvor e adoração. Não é só mais uma frase de efeito, mas é a verdade da palavra do Senhor. Por isso o salmista diz: não temerá mal rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 112. Mais um salmo que vem dar refrigério à nossa alma. Salmo número 112. Assim diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. E agora vem o verso que eu li no começo: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, o desejo dos ímpios perecerá. O desejo dos ímpios perecerá. Que Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Ah, quantas notícias! A televisão, rádio, jornal, internet. Tantas pessoas passando coisas para você ouvir isso, ouvir aquilo. Tem alguns ditados populares que eu queria só lembrar para você agora. Há um ditado que diz assim: corre mais que notícia ruim. Notícia boa corre, notícia ruim voa. E como nós temos sido impactados por tantas notícias ruins, maus rumores, coisas que não são nem verdades, vêm e entram no nosso coração. Quanta avalanche de informações econômicas pessimistas se somam às rotinas das notícias sobre assassinatos, balas perdidas, chacinas, tragédias, assaltos, o coronavírus que tem atacado famílias, pessoas enfermas, pessoas que foram sepultadas por causa desta pandemia. Há um ataque de fúria com essas notícias ao nosso coração. E alguém já disse que muitas vezes você ou ignora tudo e não é bom, ou então você é impactado com essa notícia. Isso faz mal para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual. E como tem sido difícil suportar esta carga de pessimismo que tem assolado o mundo, assolado a nossa nação. Os telejornais parecem mostrar só coisa ruim. Por isso alguns até dizem: não assista mais jornal na televisão. E é verdade, nesse tempo é um tempo de você buscar a palavra de Deus e se desligar dessas notícias. Notícias ruins que vêm abater o seu coração. E a minha palavra para você hoje, nesta manhã, é a palavra do salmista: não tema maus rumores, não tema más notícias. E eu estava lendo sobre maus rumores e más notícias e em meio a tudo isso eu vi que alguém criou um portal
que ele é o editor e fundador, só notícia boa. E ele então coloca no seu portal só notícias que agradam e são notícias boas, não ficam focando e batendo na mesma tecla das notícias ruins, daquilo de mal que acontece no mundo. E somos impressionados e pressionados pelas notícias. E o desafio nesse tempo de pandemia, quando você ouve alguém está doente naquela família, olha só, alguém faleceu, aquele amigo, aquela pessoa, e somos impactados por essas notícias que vêm fazendo mal para o nosso coração. Eu busco agora na palavra do Senhor, esta palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Não tema maus rumores. Não tema, confie no Senhor. Meu querido, minha querida, embora nós tenhamos recebido a Cristo como Salvador, temos recebido o perdão dos nossos pecados, nós continuamos vulneráveis, suscetíveis às circunstâncias em nossa volta. Nós somos vulneráveis, suscetíveis a essas notícias e essas notícias nos abalam muitas vezes. E muitas vezes ficamos ansiosos, com medo, desanimados, abatidos. E a Bíblia nos mostra que o próprio apóstolo Paulo ele ficou certas vezes, por causa do sofrimento, abatido. Mas ele buscou em Deus o poder e pôde se levantar, e eu preciso desse poder e dessa confiança em Deus, em meio a tantas notícias. Descansar no Senhor. Qual de nós não se sente ansioso, com medo, diante de uma enfermidade, de desemprego, de uma crise familiar, de violência, da própria enfermidade? Contudo, a palavra de Deus nesta manhã para o seu coração, ela é muito clara. Por que o homem que teme ao Senhor não deve temer as más notícias? Muitas delas verdadeiras. Mas não deve temer os maus rumores, são as fake news, coisas inventadas que não têm nenhum sentido, mas que chegam até nós e somos impressionados e pressionados por ela. E eu preciso buscar nesta palavra, nesta manhã, não temerá mal rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Más notícias. Quantas notícias que só vêm diminuir a nossa paz. E o texto diz, não temerá más notícias. Não temerá maus rumores. Rumores, se vai olhar no dicionário, é um rebuliço, alvoroço, agitação. Notícia que corre de boca em boca e muitas vezes não é verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, os alemães, eles aperfeiçoaram a chamada guerra psicológica, com o objetivo de enfraquecer o moral dos adversários. Eles divulgavam mentiras, muito bem trabalhadas para parecerem verdades. Quanto mais rumores negativos eles difundiam, mais cultivavam o medo entre os povos e os soldados aliados. A premissa era: quem acreditava nos falsos rumores ficava quase derrotado antes de qualquer batalha. E muitas vezes assim somos nós. Os rumores, as más notícias, as fake news vêm e nós ficamos derrotados antes de clamarmos a Deus e nos levantarmos diante dele. Por isso o salmista no Salmo 112 diz: o homem que teme ao Senhor não temerá maus rumores. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é o antídoto dos maus rumores. Ela não faz maquiagem quanto à realidade desse mundo, não. A Bíblia é muito realista. Mas também ela é extremamente honesta quanto a esta realidade. No entanto, ela insiste também em ser honesta quanto à vitória final dos cristãos.
Ela é honesta e realista quanto à realidade do mundo, sim. Ela não maquia o sofrimento, a dor, não. Mas também ela é muito real e realista quanto à salvação que vem de Deus. Quanto à mão de Deus nos buscando e a confiança que temos nele. Satanás, a Bíblia diz, é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira e ele não cessa de difundir maus rumores. Eu preciso estar precavido sobre isso para não ser atacado pelos maus rumores e ser prostrado em meio à luta. Não adianta orar, o mundo não tem jeito. Você já não ouviu falar isso? Não adianta orar, não tem jeito. O justo sempre pagará pelos pecadores. As coisas estão ruins e estão suplantando as forças do bem. O mal está crescendo, o bem está diminuindo. Tudo isso são artimanhas satânicas para derrubar você. O pai da mentira vem e eu preciso estar preparado quando essas notícias chegam e vêm ao meu coração. Você não deve temer a chegada de más notícias. Você não deve temer a chegada de maus rumores. Se elas o entristecem, que aspecto ou em que aspecto você é diferente daquele que não tem fé? Aqueles que não têm o seu Deus, eles desistem, caem, tombam. Mas eu e você que temos o Deus, nós podemos descansar e confiar no poder de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos gerados para uma viva esperança, diz Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você foi gerado para uma viva esperança. O seu coração vive no céu e não nas coisas da terra. Ah, meus irmãos, se nós nos enchermos de pavor, como outras pessoas que não têm esperança, nós vamos tombar e ficar prostrados no meio à luta. Aquele que não tem Deus, o ímpio, quando ele é dominado pelas más notícias, eles se rebelam contra Deus, murmuram, pensam num Deus carrasco, num Deus mau, ou então pensam que não existe um Deus. Você vai cair nesse mesmo pecado? Você vai provocar a ira de Deus como eles provocam? Normalmente, aqueles que não têm Deus procuram um livramento em tantas outras coisas para se livrarem das dificuldades. E se você não tem a sua fé firmada em Deus, vai fazer a mesma coisa. A sua mente vai sucumbir à pressão das circunstâncias do presente. E nesta manhã Deus está falando ao meu coração e ao seu: confia em Deus. Não tema más notícias. Não tenha medo dos maus rumores. Firme o seu coração em Deus. Como o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos fazer como Moisés. Quando ele ouve a palavra de Deus e diz: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Estavam para atravessar o Mar Vermelho e todo mundo murmurando, nervoso, apavorado, e aquietai-vos. Aquietai-vos e vejam o livramento do Senhor. E o texto diz: não tema maus rumores, não tema más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor, confiando no Senhor. Por isso Isaías, olha o que o texto bíblico diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Esta é uma promessa fantástica da palavra do Senhor, do próprio Deus ao seu coração. Ser conservado em paz significa não se desgastar interiormente diante das dificuldades.
diante dos problemas, das dificuldades do dia a dia, das coisas ruins, notícias más, maus rumores. E a palavra de Deus diz: confia nele, firme o seu coração nele, porque Deus é um lugar de abrigo e refúgio para os seus filhos. Ele é a rocha eterna, como diz o texto bíblico. E isso exige convicção. Eu e você, mais do que nunca, precisamos ter essa convicção nas promessas de Deus, que independente das circunstâncias da nossa volta, das notícias que correm, Deus está conosco. Mas pior do que as notícias em nosso redor, é aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso a Bíblia diz: conservarás em paz aquele que confia em ti. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e descansar nele. Há um texto que tem me importunado muito, é lá em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A nossa força está firmada em Deus, então nós não nos mostramos frouxamente. Em meio às lutas, aos problemas, às adversidades, nós podemos descansar no Senhor. E a instrução bíblica, ela está voltada à nossa mente. Coloque a sua mente no Senhor. João, ele escreve, Jesus dizendo lá no capítulo 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em meio às más notícias, em meio aos maus rumores, eu posso ter paz e ter ânimo. A nossa força não vem de fora, nem de notícias boas. A nossa força vem de dentro do Espírito Santo na minha e na sua vida. Esse é o desafio desta manhã. Não sofra as ações das más notícias, dos maus rumores, mas coloque o seu coração firme em Deus. Firme em Deus. E lá o salmista, no Salmo 108, ele diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores. Este é o momento, meus irmãos, do Evangelho. Este é o momento da palavra de Deus ser anunciada. Eu e você não podemos espalhar maus rumores, nem más notícias, nem repassar aquilo que ouvimos de mal e de ruim. Este é o momento do Evangelho, é o nosso momento como cristãos de difundirmos o amor de Deus. Não o medo, nem o vírus. Não vamos desperdiçar esta epidemia. Vamos firmar o nosso coração em Deus e espalhar não más notícias, não maus rumores, não contaminar as pessoas com o vírus, por isso estamos nos guardando e nos cuidando. Mas este é o momento do Evangelho de espalhar a mensagem de Deus, que é um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que cuida de você, que cuida da sua família. Neste mundo que está desesperado, é hora de espalharmos e contaminarmos o mundo, não com o vírus, mas com a palavra de Deus, com o Evangelho. Espalharmos o amor de Deus e trazer ânimo ao mundo, às pessoas. Quantas pessoas precisam ser consoladas? Quantas pessoas precisam ser animadas? É o tempo de Deus agora. Se se lembra alguém, um parente, um familiar seu, que está passando por uma situação, um medo de tantas coisas, é hora de você ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Esse é o momento do Evangelho. Esse é o tempo que Deus permite para nós espalharmos as boas notícias. Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Chega de notícia ruim, chega de maus rumores e mesmo que elas venham, eu não vou temer, porque o meu coração está firme
no Senhor, está firme no Senhor. Que Deus nos abençoe. Ele abençoe a sua palavra ao nosso coração. E nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a descansar no Senhor, descansar no poder de Deus. Vamos orar? Pai, não permita que as más notícias, que os maus rumores venham penetrar no nosso coração, na nossa alma e nos trazer desânimo e medo. Mas que o Teu Espírito, que é vivo, Tua palavra que é viva e eficaz, venha e penetre no nosso coração, na nossa alma e nos dê ânimo, ousadia para vivermos a vida como o Senhor quer. Não disseminando más notícias ou maus rumores, mas disseminando as boas novas do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado a Deus, porque o Senhor está conosco. Não há o que temer. O Senhor está conosco. Não há o que temer. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nada como terminar o culto louvando ao Senhor e declarando algo importante para o meu coração e para o seu. Com Cristo, com Deus, se Ele está conosco, não há o que temer e por isso eu posso pedir: Salvador, esteja comigo, me orientando, me abençoando. Quero Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito e no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana ótima, dirigida e pelo Senhor. E faça aquilo que acabamos de cantar. Siga o seu caminho, siga a sua vida, sem tristeza e sem temor. Fica com Deus, Deus abençoe.